abertura dos trabalhos deste sábado à noite, indicarmos que tem a parte da evangelização para as crianças, né? Se tem algum filho, né, porque está interessado na evangelização, é só deixar o nome, tem uma folhinha lá, né? Deixar o nome e o endereço. E nós indicaremos a data que vai ser realizada. Geralmente são nas quartas-feiras, conjuntamente com a palestra pública. Então, as crianças ficam lá e tem a evangelização nas quartas-feiras. Aproveitar que os pais mesmo vêm para cá para assistir a palestra e as crianças ficam lá na evangelização. E durante o período de férias, né, que nós estamos retornando depois da pandemia, nós também tem a contação de histórias que ocorre para as crianças. Nós vamos fazer a abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, Eurico Risorsanur, e sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus e do Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a explanação e a irradiação para os lares, e nosso irmão Jaime vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És portanto rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes, eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. João, no capítulo 28, versículo 33, 36 e 37. Aí na parte das instruções dos Espíritos, tem um trecho sobre a realeza terrena. Trecho pequeno. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática. Benevolência para com todos. Não nos perguntam quem fostes, qual posto ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Ó, Jesus, tu disseste que o reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E aos degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciam os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo, e é o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueceis, uma rainha da França, Rare, 1863. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Muito bom ver pessoas que atentam, gente não viu, né? Outros que vejo pela primeira vez e nós os que estamos sempre aqui. Então, o capítulo de hoje, que no Evangelho segundo o Espiritismo é o segundo, e neste livro, o Espiritismo segundo o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, né? Um francês, professor, filósofo e tal. E uma professora da URGS, aqui de Porto Alegre, foi analisando e escreveu esse livro, o Espiritismo segundo o Evangelho, interpretando o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que sempre nos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho que tem em
todas as religiões cristãs. Só que Allan Kardec, como professor, filósofo, matemático e tal, ele analisou e transportou as lições do Evangelho para a nossa vida real, as leis morais principalmente, como nós devemos nos conduzir. Mas isso não nos impede de ler todo o Evangelho, né? Que aqui, digamos assim, é um resumo da nossa vida prática como cristãos. Então, deixar que pode alguém ter dúvida, mas por que um novo Evangelho? Não é um novo Evangelho, o Evangelho é explicado à luz da doutrina espírita. Tá bom? E essa professora, então, fez uma interpretação, e para não repetir e causar dúvidas, ela colocou o Espiritismo, segundo o Evangelho. Então, tudo que ela estudou e escreveu aqui era se baseando no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse mesmo capítulo 5º, ela explica assim. Fica bem claro segundo Mateus e Lucas, que Jesus querendo pegar, aliás, os fariseus querendo pegar Jesus em contradição para ter um meio de acusá-lo, porque os doutores da lei estavam sempre querendo pegar Jesus numa coisa assim, política, de poder, para poder prendê-lo. Ele estava chamando muito a atenção das pessoas. E em vez de ele pregar coisas de guerra contra os romanos que lá estavam, ele pregava o amor ao próximo, né? Curava os doentes e tal. Então, para pegar ele em contradição, poder prendê-lo, mandaram algumas pessoas interrogarem-no se era lícito pagar impostos. Todo mundo tinha horror aos romanos, que cobravam muito imposto. Então, tinha lugares onde, principalmente em Roma mesmo, mas aplicava-se também aos países que eles conquistaram, as pessoas passavam muita fome. E os templos dos romanos estavam cheios de oferendas de comidas, de flores, né? Então, às vezes, pessoas eram mortas porque, devido à fome, iam roubar nos templos romanos. E foi assim que os judeus, os fariseus, perguntaram, né? O fariseu é só uma classe entre eles que cuidavam do templo e da lei. Quem estava aqui quando, quarta-feira, o nosso irmão fez a palestra sobre essa parte aí dos doutores da lei, sabe que eles tinham todo o poder dentro do templo e na política também. Então, eles eram extremamente poderosos e ardilosos. E eles se curvavam ao imperador romano. E lá, naquele tempo de Jesus, nessa parte aqui, depois dos 30 anos, quem estava mandando lá era o governador de Roma, chamado Pilatos, né? Então, aquilo era assim, um conluio entre eles. E o pior de todos, talvez, era o Herodes. Agora, no tempo que Jesus era adulto, já era o filho do Herodes. Aquele mesmo que mandou matar as criancinhas, teve um filho que então estava reinando agora que Jesus era adulto. Então, Jesus não escapou de Herodes. Primeiro Herodes pai e agora o Herodes filho. Então, era tudo assim combinado entre eles. Que os romanos, de jeito nenhum, iam pedir suas, tipo como colônias, né, que eram do Império. E os judeus queriam expulsá-los. Imagina, um monte de gato pingado querendo expulsar a águia de Roma, né? Não tinha como. E como Jesus pregava que devia ter justiça e amor, os fariseus disseram, agora nós pegamos ele, e perguntaram. É lícito e é necessário pagar imposto ao imperador romano? E Jesus, demonstrando sua superioridade intelectual e moral, pediu-lhes uma moeda e perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? Aí olhando, eles sabiam de cor, né? Mas olhando, disseram, é de César. E aí Jesus disse, pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Já naquele tempo, dizendo, não misturar religião com política.
com poder, né? Mas nós não aprendemos ainda hoje, né? Quando, pois, Jesus se refere ao meu reino, ele está falando no reino de Deus, pois que o Cristo sempre deixou claro em todos os ensinamentos que ele veio para mostrar a nós, aos homens, o caminho para Deus, para o seu Pai. Em quase todas as pregações da Boa Nova, que é o outro nome que se dá ao Evangelho, vemos Jesus iniciar suas palavras dizendo: o reino dos céus é semelhante, aí ela dá uns exemplos, a um senhor que plantou uma vinha. Outra vez eu disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a um homem que arrendou um campo. Então ele falava no nome do seu pai. Em muitas outras comparações, ele usava essa expressão a começar suas parábolas, que, como sabemos, são histórias contadas, como se diz, boca a boca pelos judeus, né? Porque eles não tinham escrito muito pouco, a não ser os 10 mandamentos, mas no tempo de Jesus ainda tinha muito pouca coisa escrita acessível ao povo, né? Ficava tudo no templo. Então, o povo tinha que escutar e obedecer, não tinha outro jeito. Quando não era aos romanos, era aos fariseus, né? Aos doutores da lei. Quando nós tivermos, estou pulando aqui, os fundamentos do reino de Deus em nossos corações, aí então poderemos implantar o reino de Deus aqui na terra. Quando a gente se portar como verdadeiros cristãos, e mesmo que não fôssemos cristãos, mas nós somos cristãos, né? Aí sim a gente vai ter o reino de Deus na terra. Aí como os espíritas chamamos isso? Tempo de regeneração. E nós ainda estamos no tempo de provas e expiações, né? Nós estamos nesse tempo, ainda passamos por muitas doenças, muita tristeza, muita briga, mesmo dentro de casa, na vizinhança, fora de casa, falando contra os políticos e assim por diante. Nós sempre sabemos melhor do que eles, né? A gente é assim. Ah, se eu estivesse lá, eu faria assim, mas tu não está. Te bota no lugar do outro, né? Não que a gente não faça o seu juízo dentro da sua cabeça, né? Somos racionais, mas sair por aí falando mal e odiando, ensinando ódio, não é bom, né? Então, para isso, para termos o reino de Deus aqui na terra, é preciso usarmos as riquezas desse reino, não como possuidores, não para só querer ficar rico, não, em si for rico, tem a obrigação de ajudar os outros, né? Então, como fiéis depositários, porque a gente não leva nada, né? A gente vem aqui, nem mesmo a nossa roupa a gente leva, nem o corpo, né? O corpo é entregue à terra e a gente vai só, a nossa alma vai, só o nosso espírito, né? E aí aqui a coisa pega, né? Aí que a porquinha torce o lado. Se eu tiver agido bem, me esforçado muito, eu vou tranquilo, né? Como dizem, como um jato de luz, carregado pelo meu anjo da guarda, eu irei para o outro lado, um lugarzinho um pouco melhor que aqui. Agora, se eu não tiver feito caridade, se eu não me importar com os outros, se eu falo muito mal dos outros e tal, né? Eu sempre lembrando que começa dentro de casa, né? Aí vai ser difícil eu arrancar a minha alma de perto do corpo, né? Então dizem, contam-se nos livros, mesmo do Chico Xavier, pessoas que ficam depois que morrem perto do seu corpo, no cemitério, onde for, porque elas não queriam ir, de jeito nenhum, e não por medo, eu também tenho um pouquinho de receio, né? Mas por apego às coisas da terra, né? E essas pessoas que tanto valor dão à beleza física, pior ainda, né? Pior ainda, dizem, né? Contam os espíritos, André Luiz contou através do Chico e outros espíritos, que é um tormento muito grande. O pior de todos, claro, é o suicídio, que a pessoa se matou antes do tempo de ir. Então há casos que contam que fica ali junto ao corpo até chegar o tempo de ir, né?
Mas isso nós preferimos empurrar um pouquinho assim para trás na memória, que é muito duro, né? É terrível, ainda mais se na família a gente tiver, né? Mas temos que nos lembrar sempre que cada um de nós é julgado por toda a sua vida. E não só por um ato, mesmo que alguém tenha se suicidado, tenha se matado, não vamos ficar nos fixando, ele não consegue ir, ele está passando pelo inferno, ficar junto ao seu corpo, né, que vai apodrecendo, deve ser muito pior que o inferno descrito, né, nas religiões. Mas pensemos tudo bem que essa pessoa já fez, o amor que ele teve da sua família, as orações, as preces dos seus, daqueles que o amam, e vamos pedir a Deus misericórdia por eles, né? Sejam da nossa família ou não, mas que jamais devemos encurtar a nossa existência, por mais difícil que ela seja, não devemos, né? Saber usufruir dos talentos que Deus nos deu. Eu posso ser boa costureira, boa cozinheira, boa faxineira, boa professora, bom dentista, olha a machista aqui, boa dentista, boa médica, né? Mas aquilo que eu faço da melhor maneira que eu consigo. Então, é assim que Deus nos deu os talentos, né? E nós devemos usá-los para o nosso bem e dos outros. E se eu tiver a sorte de ficar rica, eu ajude os outros, né? Eu ajude os outros, que não é pecado nenhum ser rico, né? Essa coisa de que só os pobres entram no reino dos céus, isso é uma coisa assim colocada muito pelas igrejas, para as pessoas não se revoltar, né? Não se revoltar contra o governo, não saquear as igrejas cheias de ouro e coisa que também tem esse lado, né? Como é que as igrejas, os altares, as estátuas dos santos, as imagens estão cheias de ouro, que na verdade é só um banho de ouro em geral, né? E eu estou passando fome. Então, inventou-se que é bom ser pobre. É bom ser pobre no sentido de viver desapegado da riqueza. Mesmo que eu tenha muito, eu não queira só acumular para mim e para minha família. É nesse sentido, então, sim. Aí a pobreza do meu espírito, do meu coração, da minha alma, aí sim eu serei bendito, né? Benditos os pobres, bem-aventurados os pobres, né? Que Jesus disse. A sobrevivência da alma, crença aceita naturalmente pelo homem, desde a sua história na Terra, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Jesus testemunhou essa verdade ao aparecer para os discípulos, né? Aqueles dois que estavam indo para Emaús e não o reconheceram, só foram reconhecê-lo quando ele partiu o pão, né? Não me lembro se na Bíblia fala o nome dos discípulos, acho que não. E ele não quis que eles o tocassem. Por quê? Porque ele ainda não tinha comparecido ao, digamos, ao mundo espiritual. Assim ele apareceu para Maria Madalena também, e outros, que eu não me lembro agora todos, né? Que não foram muitos que ele apareceu. Então seria, como as pessoas dizem, a alma dele, o espírito, que nós chamamos de perispírito, aquilo que envolve o nosso corpo, onde fica, é como um segundo corpo, é por energia, e ali fica inscrito o bem e o mal que tenhamos feito. Então não existe aquela coisa, a gente aprendeu, eu pelo menos desde criança, quando a gente morre, a gente comparece perante um tribunal e lá eu sou julgado, né? Meu anjo da guarda está junto e tal. Mas na verdade, não precisa nem ter um tribunal, não precisa nem meu anjo da guarda ficar me empurrando, porque está escrito na minha alma, no meu perispírito, tudo que eu fiz, o bom e o ruim. Tomara que o bom sobrepuja, seja maior do que as pequenas maldades, que acho que aqui não tem nenhum fascínio, né, que a gente tenha feito. Pequenas em relação a muitos outros, são terríveis, né? Então, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, disse o apóstolo Paulo. Os judeus não tinham ideias
certas a respeito da vida após a morte. Eles diziam ressuscitar como sinônimo de voltar à carne, de voltar depois do juízo final. E ali tem outras crenças no meio. A tese do reino nos leva a uma reflexão profunda sobre a necessidade da reforma individual e coletiva. Aí entra o Espiritismo. O que é mais importante que eu tenho que pensar? Fazer a minha reforma íntima. Procurar vencer a raiva, a gula, muito comigo. Eu acho muito difícil também. A raiva, a gula, a inveja, o ciúme, né? Aquela avareza e tal, né? Então, são as nossas reformas íntimas, né? A nossa reforma individual. E quando diz coletiva, é para ajudar os outros também, né? Então, dá um exemplo assim, meio chulo, né? Mas, às vezes, uma pessoa, a gente sabe que deixou de beber. Está fazendo esforço para não beber. Daí a pessoa diz assim, até passou pelos alcoólicos anônimos, tal, às vezes. Eu já vi isso, não foi só uma vez. Tá, gente? Não estou falando para ninguém em particular. Mas daí outras pessoas chegam, né, que nós vimos isso, né? Vimos isso. Daí, não só aquelas pessoas que a gente já viu. A pessoa diz assim, vocês podem beber. Eu estou curado, eu não vou beber. E não bebe. Só que eu acho uma judiaria a gente sentar do lado com um copo de cerveja na mão, por exemplo, né? Eu que gosto de cerveja. Pode ser um vinho, mesmo uma cachaça. Não se deve fazer. Então, ali também está se fazendo a caridade, não deixando o outro ter que passar por aquela vontade, ter que estar se vencendo. Eu tenho um pedacinho da passagem do Evangelho que eu acho que, para mim, é a mais bonita que tem, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Então, ele fala essa passagem, não sei se ele fala aqui, se não me engano, é o capítulo 6 ou 2. Não. Então, ele diz assim, não vou ler. Na poesia denominada Hino às Estrelas, do romance Ave Cristo, não sei se estamos para vender aqui o Ave Cristo, de Emmanuel, que ditou para o Chico Xavier, tem um verso, tem uma poesia que diz assim: estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade suspensos no azul do céu. Essa Ave Cristo é um dos livros, de 5 livros também, né? Tem o 2.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, depois há 500 anos atrás, 50 anos atrás, e vem a ser 50 anos depois que Jesus morreu, né? Tem o Ave Cristo, ressurreição, redenção, e são 5, afinal, né? Não me lembro de qual. Paulo e Estevão também. Renúncias. Começava com R. Então, as estrelas são ninhos que se estendem pelo infinito. Ninhos de quê? Ninhos de vida. Né? O nosso Sol é uma estrela. Há outros sóis. O que esse guri está lá do outro lado, que ele adora falar em estrelas? O netinho ficou lá do outro lado. Ainda bem, porque ele ia querer falar. A vida está por toda parte. Não há espaços vazios. Não há espaços vazios. Ao redor de cada ponto luminoso que vislumbramos no céu e noite sem nuvens, pulula uma imensa quantidade de mundos. Por isso, no Evangelho que nós chamamos espírita, mas que o Pai Nosso chamamos espírita, a gente reza em todos os mundos habitados, porque nós acreditamos fielmente que há outros mundos habitados. Nós não seríamos os únicos em bilhões e bilhões, né, de mundos. Então, nós acreditamos. Agora, os ETs que vêm por aqui, a gente tem as dúvidas se são assim mesmo, se são ilusões e tal. Mas, certamente, há mundos habitados. Então, trazendo para nós
as mais variadas formas de vida. Não precisa ser outras pessoas, não precisa ser serzinhos verdes ou vermelhos, né? Podem ser outros tipos de vegetais, outros tipos de animais. Os vegetais talvez preservados e que vão continuar, não como nós aqui que estamos matando grande parte, né, do nosso órgão, da terra, né, com a nossa falta de cuidado. Se nos dermos conta de que o nosso campo de percepção visual é muito pequeno, mesmo na atualidade, com auxílio de poderosos aparelhos como telescópios e tal, né, colocamos-nos em êxtase frente à grandiosidade do universo, a casa do Pai, onde existem muitas moradas, conforme nos afirmou o Mestre Jesus. Essas moradas são construídas com a finalidade de abrigar e dar oportunidade de evolução aos princípios inteligentes em todas as formas de vida. Então, as plantinhas que eu estava falando, elas não têm inteligência, mas elas têm sensibilidade, elas sentem. Se a gente... Tem até umas coisas bem românticas, assim, que tem nos quadros, e quando a gente, numa floresta, agride uma árvore, as raízes de uma se entrelaçam com as outras para ver se a outra volta a brotar. Se é ou não é, não sei, mas achei bonito isso, né? Um quadro bem bonito. Os mundos espirituais não são circunscritos, não quer dizer assim, lá é o céu, lá é o inferno. Não. Eles são conforme a nossa vibração, por isso que eu disse, quando a gente morrer, não precisa ter um tribunal para me julgar. Eu própria vou me encaminhar para aquele mundo, aquele grupo com que eu vibro, principalmente espiritualmente falando. Então não é assim, tu vai para lá, tu vai para cá e tal, não precisa. A gente é atraído. Por isso que a gente fala muito na casa espírita, harmonia nos lares, para a gente procurar, depois de morrermos, a gente possa reencontrar aqueles com quem já vivemos, que é muito importante, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Joio seria um inso qualquer, né, para afogar as sementes. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes o Senhor: algum inimigo fez isso. E os servos disseram: queres que o arranquemos? Ele respondeu-lhes: não, para que não suceda que arrancando o joio arranquem também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. E segundo Mateus. No Livro dos Espíritos, na questão 932, Kardec pergunta: por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que a influência dos maus parece ser mais forte que a dos bons? E os espíritos superiores respondem: por fraqueza dos que se acham bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quer dizer, quando a gente quiser mesmo fazer o bem, não se envolver com o mal, que já é uma grande coisa, mas não basta. Quer dizer assim, eu não fiz nada de mal. Não, mas tu fez o bem, né? No nosso dia a dia. Aí eu coloquei assim, às vezes tem bastante jovens, por isso coloquei colegas rebeldes com quem a gente tem que se harmonizar, né? Eu digo os jovens, mais jovens que vocês, né? Colegas rebeldes é uma coisa bem chata, não que quem tem um negócio, por exemplo, não tem que conviver também, né? Às vezes com
empregado, uma pessoa que está ali, por ser jovem, acho que tem que tudo fazer inovações. As coisas antigas não valem mais. Não, não é bem assim, né? Vizinhos difíceis. Eu digo, onde é que a gente foi morar que eu tinha que ter um vizinho que não me é simpático, que é difícil, que me agride, que não me responde a um cumprimento, né? Filhos que se desencaminham. Aí a gente põe o dedo no coração das mães, principalmente. Os pais também. Mas por que se eu ensinei, por que está fazendo isso agora? Mas o filho vem nesse mundo, vem na minha família. Mas eu tenho que respeitar o caminho que ele escolheu. Isso é muito difícil. Isso é doloroso. Tá, é demais. É demais para mim. É demais. E aí, a gente tem que se adequar. Nós temos que aceitar que nossos filhos, nosso marido, quem se separa, por exemplo. O marido não quis mais. Eu a vida inteira me dediquei, fui boa esposa, eduquei nossos filhos, de repente ele não quer mais. É dolorido, mas a gente acaba aceitando. Senão vira um inferno, uma angústia. E pior se a gente, além da mágoa, a gente guardar ódio, né? Guardar o ódio. Se possível, se eu for um espírito tão evoluído, com o tempo eu vou me tornar, se não amiga, mas pelo menos vou olhar e não vou ter raiva, né? E a mesma coisa se aplica ao homem. Atentemos para o final da resposta dessa questão que ele diz que os bons são tímidos. Quase digo somos, né? Quase digo somos. Quando os bons quiserem, matarão as pragas daninhas do mal. Então compreenderemos que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, em que o mal predomina, para se transformar em uma grande plantação de trigo, quando os bons assim o quiserem. Quando as sementes de trigo derramarem-se sobre a terra, ressequida pelo joio, pelo lince, dar-se-á o milagre da multiplicação dos pães. A terra toda cobrir-se-á de louros trigais de espigas, carregadas de amor e de justiça. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a bem habitar, os bons predominarem, porque então fará que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Essa é a última questão do livro dos Espíritos, né? Quem já leu, quem vai ler, quem gosta. Então, irmãos, para hoje seria essa parte de o reino de Deus tem que estar nos nossos corações. Nós temos que espalhar o bem na medida do possível, não espalhar o ódio, a discórdia, que é uma coisa difícil, aceitar principalmente dentro da família os caminhos que cada um de nós segue, porque a gente veio sozinho ao mundo e irá sozinho, né? Então não adianta eu querer dizer, foi meu marido que me fez ser assim, eu não consegui por causa dele, apesar que em vida a gente diz, às vezes, tu também não me ajuda, tu só me irrita e coisas assim, né? Não adianta, quando eu fizer a minha transposição desse mundo para o mundo espiritual, eu vou ir com a iluminação que eu tiver no meu perispírito, na minha alma, aquilo que eu consegui. Então, se eu vim com um caminho longo, para uma escada grande para subir, para evoluir, se eu conseguir alguns degraus, ou mesmo só um, eu já terei evoluído. A próxima vida, aquele defeito, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela doença, eu não vou mais precisar passar. Se eu souber aceitar com resignação, não aquela resignação, então tá, e fica triste e deprimido, mas a resignação de saber que depois desta vida teremos outras vidas, e antes desta vida já passamos por outras vidas. Se hoje estamos sofrendo, é porque não conseguimos vencer. Isso não é um castigo, isso é a justiça divina, é a misericórdia de Deus que nos dá uma nova chance. Aquele aluno rebelde que vem fazer de novo o terceiro, quarto ano, quinto, acho que é agora, né? Que não rodam, graças a Deus. E até que consiga,
nem que passe 4, 5 anos na quinta série, que eu acho que é difícil acontecer, né? Mesmo porque as escolas depois promovem para a série seguinte, para a criança não ficar deprimida, né? Assim para nós. Às vezes nós nem merecemos. Me acontece, às vezes eu penso, quando eu olho a rondinha, assim, de manhã, bonito, né? Tudo bonito, os pássaros cantando, as árvores e tal. Morava num lugar que tinha mais coisas, né? Era mais fácil o progresso, as coisas. Mas aqui tem a natureza bonita. Vamos nos lembrar de olhar ao nosso redor, né? Para ver quanto nós temos. Não sei se eu merecia, depois dos 50, que eu vim para cá, 60 anos, agora nos 70 já, né? O tempo passa, como diz o Jefferson, o reloginho também, e não sei se eu merecia um final de vida, não sei também se vou ficar até o fim da vida aqui, mas se for, é um final de vida muito legal. Pessoas bacanas, ambiente bonito, uma casa espírita que foi fundada assim, que muitos lugares levam anos e anos, né? Até ter uma casinha, nós conseguimos praticamente com doações, né? Então nós somos muito abençoados e são todos bem-vindos. E assim encerramos então nos lembrando para o domingo, né? Que somos muito abençoados, mesmo tendo muitas dificuldades ainda por vencer. Que assim seja. Assim seja. Então nós vamos agora para a realização para os lares, que vocês se concentrem, para enviar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer a realização. Como esse mês nós festejamos São José, né, pai de Jesus aqui na Terra, eu tinha pensado falar sobre ele, mas ia ficar muito tarde, né? Então, para quem conhece a história de São José, né, esposo de Maria, mãe de Jesus, se quiser mentalizar o seu lar, pedir a proteção desse santo maravilhoso, né, não só porque a igreja declarou santo, todas as tradições que estudam a vida de Jesus se referem a ele como um homem justo e bom, né? Não era um velhinho que casou com uma jovem, ele já era um viúvo, e ele casou com a jovem Maria, né? Mas não era nenhum velho, mesmo porque poucos ficavam muito velhos do jeito que trabalhavam, né? Era um carpinteiro, trabalhava, estou fazendo um resuminho, bem resumido, trabalhava com madeiras e Jesus o auxiliava, mas também trabalhava historicamente provado, ele José e Jesus trabalhavam na pavimentação de ruas para os romanos. Então não era assim, como mostra Jesus todo suado, as mãos lindas, tá? Lindas por espalharem o bem, mas machucadas, cheias de calos, tá? Como acontece com aqueles que trabalham no serviço duro, tá? Mas mesmo assim ele era um jovem inquieto, que ajudou seu pai, mas quando quando teve condições, saiu de casa a pregar o Evangelho. E isso que nós até hoje procuramos seguir, e vamos segui-lo pelos séculos afora, né? Então, cada um de nós, nesse momento, pode mentalizar a sua casa, o seu lar. Vamos entrar pela porta da frente da casa e vamos recolhendo energias negativas com o auxílio do nosso anjo da guarda. Se lá houver pessoas, podemos imaginá-las, podemos pedir por elas. Se houver animaizinhos, se houver plantas, tudo, podemos recolher as energias negativas que lá houver. Pedimos a Maria Santíssima, nossa Mãe, que com o seu manto cubra a nossa casa e nos ajude a recolher as energias ruins, que geralmente somos cada um de nós que coloca, com raiva, com a gula, com a inveja, com o ciúme, né, com a maledicência. Cada um de nós sabe qual é o seu maior defeito. Então pedimos a ela que leve essas energias negativas, e nós, saindo pela porta dos fundos, mentalmente, vamos enviar essas energias negativas para o mundo espiritual, para o mundo astral. Ou se tivermos um terreno atrás da casa, podemos também
mentalizar que essas energias ruins vão ser absorvidas pela terra e lá transformadas num adubo, numa terra boa, e depois vão florescer as sementes e vão nos dar o alimento. Mas se Maria Santíssima achar por bem levá-los para o mundo astral, que elas possam ser transformadas em energias positivas, tomando as cores do arco-íris, né, que são as cores do nosso sol, elas vão ser irradiadas sobre a nossa casa, agora com energias de luz, de fé, de esperança, de saúde, de energia positiva, de benevolência de uns para com os outros. Cada um de nós pode mentalizar aquilo que mais deseja para a sua casa, para o seu lar, aquilo que mais precisa resolver, transformar dentro do seu coração também. Qual é o meu defeito, seja ele físico ou moral, que eu deva nesse momento pedir a proteção de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que seja transformada, que ela me dê forças, me ajude o meu anjo da guarda, para que quando chegar a minha hora de me apresentar perante o mundo espiritual, eu possa dizer: Senhor, o talento que me deste, eu soube desenvolver. Pelo menos um eu consegui desenvolver. E que assim seja. Nós vamos dar passe.